Efésios capítulo 5, versículo 18. A embriaguez no vinho, ele vai trazer, ele vai levar você à devassidão. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque a devassidão é pecado. Porque quando a Bíblia diz que os devassos, e se você preferir, não, pastor, a minha tradução diz contenda. Tudo bem, os contendeiros não vão entrar no céu. Deus não se agrada da devassidão, da contenda, da discórdia, do pelejar. Deus não agrada-se disso. Mas o que leva as pessoas a se embriagar? Preste atenção que o texto claramente está dizendo de embriaguez. Não está dizendo não bebeis, não tome vinho. Não estou pregando a favor do vinho, falar para você beber, entendam, são tipologias. Daqui a pouco eu vou dizer o que é o vinho, você vai entender. Mas ele não está dizendo, está dizendo, olha, não se embriague. A embriaguez é a ingerência, ou você ingerir uma quantidade de álcool que vai lhe tirar a coordenação motora, o poder de raciocínio, a capacidade de reação imediata. A embriaguez vai te tornar indesejado, impróprio. A embriaguez vai te levar a falar quando você deveria estar quieto. Levará você a escarnecer, a zombar em situações que trará certos constrangimentos. A embriaguez lhe tirará a segurança ao pisar, porque o camarada embriagado, ele não tem firmeza. Então não se embriague, porque quando você se embriaga, você perde coordenações e etc, e vai se tornar um problema. O que é o vinho neste contexto? O que representa o vinho aqui? No Antigo Testamento, eu citei aqui na quarta-feira, eu não trouxe referência aqui, até porque não estava no meu coração colocá-lo aqui como referência, mas me lembrei aqui e eu disse sobre um versículo bíblico que diz assim ao rei, eu acho que foi a mãe de Lemuel, ela vai aconselhá-lo e diz, meu filho, porque ele estava bebendo um pouquinho mais da conta, e a mãe diz, não faça isso, não é bom ao rei ser dado ao vinho, não é bom, não é costume dos príncipes, dos reis ser dado ao vinho. Evita isso de você, dos teus ministros, dos teus príncipes, que precisa julgar o povo com retidão, precisa ter consciência, saber o que está fazendo, para não errar, não é bom. Dê bebida forte, aí o texto fala, dê aos pobres, aos que estão em sofrimento, para que a bebida faça
faça eles esquecer do sofrimento deles. E esquecendo-se do sofrimento, eles têm um momento de alegria, de prazer. Então, pegando este versículo, a gente entende que a bebida, no contexto do Antigo Testamento, trazia alegria para a alma sofrida. O vinho trazia paz, entre aspas, para quem tinha problemas. E o que representa isso? As pessoas vêm na igreja porque têm problemas e precisam de satisfação para sua alma. Aqui, ó, gente, aqui, presta atenção aqui em mim. E aí vão se embriagando com vinho. Que vinho é esse? Faz do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Eu tenho meus prazerinhos aqui. Eu estou aqui na igreja, mas eu gosto de uma baladinha de vez em quando. Eu estou aqui, mas eu preciso ter meus momentos, sabe? Meus relacionamentos, preciso namorar. Eu estou aqui, mas eu namoro como o mundo. Eu preciso sair com as menininhas aí. São os prazeres que lhe trazem a alegria do momento, e ele esquece que tem problema, porque ele está ali naquela coisa. Hoje eu curti, hoje foi legal, hoje eu tive, hoje ele está naquele momento. Só que esses prazeres que ele está tendo traz devassidão, que é pecado, corrompe a alma dele, tira a segurança da onde ele está pisando. E alguém que experimentou o amor de Deus diz assim: olha, eu garanto para vocês que quando você se enche do Espírito Santo, você se entrega para Jesus, porque Salomão é um tipo de Jesus. Quando você se entrega, você ama para Ele, ama Ele, é amado por Ele. Você noiva com Ele, você casa com Ele, e você sai da sua terra e vai morar na casa dEle. Eu garanto para vocês que o amor dEle é muito melhor do que o vinho, do que o mundo, do que a balada, do que a saidinha, do que as namoradinhas, do que a prostituição, do que o cigarro, do que a maconha, do que as drogas, do que o roubo, do que a mentira, do que a fofoca. É muito melhor. Glória a Deus, aleluia. Então por que às vezes dentro da igreja você tem crentes, mas você tem contendas, dissensões, discórdias? Por quê? Que estamos todos dentro da igreja dizendo que servimos a Deus, mas tem as briguinhas. Eu não gosto de você, não gosto de você também não. Por que tem isso? A embriaguez confunde-se com o Espírito Santo. Porque quando em Atos dos Apóstolos os discípulos e uma outra certa multidão receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e alguém viu, qual foi a primeira percepção que tiveram? Beberam demais, estão bêbados, estão embriagados, beberam vinho demais da conta, porque parecia isso. Aí Pedro que diz: não, aqui ninguém bebeu não, esse pessoal não está embriagado, esse pessoal está cheio do Espírito Santo.
você é cheio do Espírito Santo, então você não tem a briga, você não tem a fofoca, você não tem a discórdia, você não tem a inimizade, você não fica chateado, você não fica triste, você não quer sair da igreja, você não desvia, você está cheio do Espírito Santo. Mas quando você está embriagado, eu vou para a igreja, eu frequento os cultos, eu vou lá, mas eu não sou tão crente, eu não oro, eu não jejum, eu não falo em língua estranha. Eu vou para a igreja, mas eu vou para a baladinha, eu fumo meu cigarrinho escondido, eu bebo minha cachaçinha. Você está embriagado, você até parece ser crente, mas você produz devassidão, contenda, você não sabe o que fala, você ri em hora própria, inadequada, imprópria, melhor dizendo. Você fala que não deve, você machuca, você fere. Uma palavra que você diz machuca alguém, você nem percebe que machucou. E Paulo está dizendo, não vos embriagueis, você está embriagado, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Diga para alguém que está ao teu lado, você está embriagado ou você está cheio do Espírito Santo? De vez em quando a gente vê alguém, bom Joel, embriagado espiritualmente. Porque uma pessoa que se embriaga no mundo, ele pode morrer. A embriaguez no seu, dependendo da quantidade de álcool na veia, ele pode ter, uma enfermeira pode dizer muito melhor que eu, pode morrer, pode dar um troço nele. Não, e fora haver nem desticirrose não. Qual que é o nome que diz isso? Não, digo o excesso de álcool provocar um coma alcoólico. Obrigado. Pode dar coma alcoólico, o cara pode até morrer. Como morreu um camarada esses dias, filho de uma família, né? Ele foi para a balada, ingeriu álcool demais, acho que misturou droga com álcool e tudo, e aquilo deu uma overdose nele, ele morreu. Foi só álcool. Quem bebia mais, e ele não tinha o hábito de beber, tá? Acabou, deu coma alcoólico, caiu lá e ninguém socorreu, morreu. Então, e deu um problema terrível, porque os amigos viram que ele estava alcoolizado e deixaram ele lá, abandonaram ele lá. Então, quando a pessoa está alcoolizada e alguém vê que está passando mal, está se estrebuchando, porque tem uns que estrebucham, irmão. Vê quando você vê uns crentes estrebuchando, não é? Não, tem uns que espiritualmente estrebuchando. Você vê, dá um chilique, você não sabe o que é aquilo. Aí tem que levar para o hospital. E lá no hospital eles dão um soro, dão um negócio lá, que é para cortar o efeito do álcool. Então, quando esse crente está, você está entendendo a palavra? Então, quando o crente ele não é cheio do Espírito Santo, ele se embriaga, ele começa a dar o chilique. Você já viu o crente dando chilique? É uma vergonha, irmão. Eu vou ser sincero, aqui não tem disso não, mas lá na outra igreja, lá, como é que chama o nome lá do lugar? Lá na Nicarágua tem bastante. E eu já fui numa dessas igrejas na Nicarágua que dá vergonha. Crente dando chilique. Você sabe o que é chilique? Eu não sei se todo mundo entende esses linguajar. Crente deu a histeria, deu aquela coisa que ela ficou irritado, e aí xinga, quer tacar a cadeira, quer briga, quer não sei o que, e outros reagem de outra forma, outro vai para a internet, outro vai, hoje na minha igreja, e digita lá, Facebook, WhatsApp, o Zap, vai e faz a festa, está embriagado. E a Bíblia está dizendo, seja cheio do Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo, para você ser cheio do Espírito Santo, a coisa mais enjoada, eu estou falando coisa porque não me veio outra expressão, mas essa não seria uma expressão adequada para o Espírito Santo. Vamos lá, mas a pessoa mais enjoada que possa existir é o Espírito Santo. Ele não compartilha. Se tem uma pessoa ciumenta, se chama Espírito Santo. E Paulo escreve sobre isso dizendo: ei, cuidado, não viva para o mundo, não entregue o seu corpo à prostituição, à idolatria, às coisas do mundo, não entregue. Por que, Paulo? Porque o Espírito em que vós habita tem ciúmes de vós. Então o Espírito Santo não gosta de compartilhar. Porque quando você aceita Jesus, só tem uma coisa que te fez a isso. Só uma coisa. Não é a minha palavra, não é a palavra de pastor, não é hino de ninguém. Só tem uma coisa que te faz aceitar Jesus: Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do seu pecado. Eu prego, mas o Espírito é que trabalha o coração. E o Espírito foi e trabalhou o seu coração. Por isso você sentiu: preciso ir para a igreja, isso aqui não é meu lugar, eu estou errado, eu preciso me endireitar, ou eu não sei como, eu vou lá. E aí te leva, o Espírito Santo te trouxe, você se entregou. E quando você se entrega, então você é envolvido pelo Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo e é envolvido. Aí o Espírito Santo começa um processo de limpeza. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero. Vai limpando você. Então muitas coisas que você fazia, você não faz mais. Você muda, não tem jeito. A pessoa cheia do Espírito Santo muda. Uma pessoa embriagada, ela não anda bonitinha igual estou aqui não. A pessoa embriagada fica todo desleixado, todo largado. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não anda de qualquer jeito, ela muda. Ela fica direitinha, bonitinha, sabe, diferente, é notável. Se você encontra alguém cheio do Espírito Santo, você percebe. Mas o maldito vinho está lá e você gosta do vinho. O vinho é as práticas mundanas. Os vinhos é o estilo de vida do mundo. Não se prega mais isso na igreja, não é? Mas eu preciso ensinar você. E a Bíblia diz assim: olha, não vos enganeis. Por que você engana você mesmo? Você não sabe que qualquer que se faz amigo do mundo, se torna inimigo de Deus? Uma pergunta isso. Você não sabe? Então eu quero ser amigo de Deus. Mas quando você se tornar amigo de Deus, então você se constitui declarado, inimigo do mundo declarado. E aí o texto continua: não se pode agradar a dois senhores. Da mesma fonte não sai água doce e água amarga. E aí eu torno a perguntar: você é cheio do Espírito Santo ou você é um crente embriagado? Porque o que tem de crente embriagado não é brincadeira. Se você encontra na rua por aí, dá vontade de pregar para ele: ó, vai na minha igreja, Jesus quer te salvar. Não, eu sou crente. Está embriagado. Seja cheio do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus.
Seja cheio do Espírito Santo em nome do Senhor. Quando você é cheio do Espírito Santo, nada pode te resistir, nada pode te resistir. O diabo vem te afrontar, as lutas vêm te afrontar, os problemas vêm, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, no meio das trevas, Gênesis capítulo 1, quando Deus vem visitar a sua criação no universo, e não havia ordem, tudo era sem forma e vazio, só que estava cheio do Espírito Santo, porque o texto diz, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então Deus, Ele diz às trevas, haja. Então quando você é cheio do Espírito Santo e se encontra em um problema insolúvel, difícil, escuro, porque a escuridão fala de direção. Quando você não sabe o que fazer, para onde ir, porque você não enxerga, não tem direção, você se encontra sem saída, mas você é cheio do Espírito Santo, você diz, eu não aceito essa situação, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Haja mudança, haja luz, haja transformação, e as coisas acontecem. As coisas acontecem. As coisas acontecem. É por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não te divide. O Espírito Santo, o que roubava não pode roubar mais, o que mentia não pode mentir mais. Porque quando você fala o que roubar, vai dizer, aleluia, eu sou contra o ladrão, também não gosto. Mas você mente. E se você mente, você é embriagado, você não é cheio do Espírito Santo, você está bêbado. Seja cheio do Espírito Santo. Eu não posso mentir. Eu tenho o Espírito Santo da verdade. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. E muitas outras coisas. A palavra que eu trago para a igreja, sejam cheios do Espírito Santo. Como você se embriaga? Como se embriaga? Como a pessoa vai embriagar? Aqui é a bebida, tá? O texto usa vinho. Vamos dizer que seja o vinho. O copo está cheio. Estou bêbado. É assim? Como eu vou me embriagar? Se eu tomar, se eu beber. Como você vai ser cheio do Espírito Santo? Se eu me encher do Espírito Santo. Se eu ingerir Espírito Santo. Se eu ler a palavra. Eu leio em casa, todo dia de manhã, vou ler. Preciso orar, então eu oro. Eu preciso jejuar, então eu jejum. Eu preciso ir à igreja. Mas se eu vou à igreja, eu fico no culto. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu vou sendo cheio do Espírito Santo. Como é que você embriaga? Aí você vai para a televisão. Percebam que eu não estou com uma mensagem crítica, dizendo não tome o vinho. Estou dizendo para você não se embriagar dele. Porque eu não vou dizer não assista a televisão como no passado, venda, quebra a sua televisão, não estou dizendo isso. Você pode até assistir a televisão, porque o vinho é as coisas naturais que te trazem um momento de prazer. Então você gosta de um programa na TV e vai lá, não estou te tirando isso não, nem a Bíblia está te tirando isso, do teu vinhozinho, da tua televisão, do teu programa, mas tem gente que é embriagado. Ele não pode perder um capítulo da novela. Ele não pode perder um programa lá do Gugu.
Nada contra o Gugu, ele não pode perder, ele fica lá, o outro não pode perder a internet, aquele miserável site da internet, ele não pode perder, não tem tempo para orar, não tem tempo para vir para a igreja, não tem tempo para nada, mas fica na maldita televisão, fica nos programas imundos, fica na internet e não tem tempo para Deus. Você está embriagado, por isso você é cheio de contenda, por isso você não tem firmeza, por isso você não sabe o que você fala, por isso você fala besteira. Se você fosse cheio do Espírito Santo, a sua conduta seria diferente. Diga para quem está ao teu lado: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio.